Eu sempre confio na orientação de Deus para as nossas vidas. Deus queria que eu estivesse nesta noite trazendo a palavra. E eu tenho consciência, eu tenho plena convicção que Deus me chamou para ensinar a sua palavra à sua igreja. Eu tenho plena consciência disso. E se tem uma coisa que eu não tenho, é sangue nas mãos. Por que eu digo isso? Porque existem muitos pregadores e ensinadores que têm sangue nas mãos. Porque estão ensinando um falso evangelho. Porque estão mais preocupados com eles mesmos, com o seu benefício, do que com as almas. Então, eu sei que ao longo da minha caminhada, desde quando eu voltei para Cristo, quando adolescente, eu sei que muitas pessoas ficaram chateadas comigo. E eu também tenho consciência que muitas pessoas me detestam. Eu tenho consciência disso. Porque você ser fiel às Escrituras para pregar a verdade num tempo que a gente está vivendo, como o que a gente está vivendo, você tem que esperar isso. Esperar ser perseguido, esperar ser detestado, esperar ser uma pessoa insuportável para as outras. Mas eu tenho plena certeza que quem ama a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo, vai aprender a palavra de Deus, vai aprender a ir para o céu, vai ser edificado, vai ser consolado. E é isso que me deixa alegre. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo com uma exclamação dizendo: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. É claro que Paulo não se considerava louco. É claro que Paulo não estava afirmando que ele era louco, mas ele estava com ironia, porque pelas coisas que ele estava falando e ele ainda ia falar, ele sabia que os irmãos iriam tratá-lo como louco. Porque Paulo mostra aqui que a glória dele era sofrer por amor ao Evangelho. E isso para o mundo é loucura. Certa vez, faz muito tempo, eu coloquei no Facebook lá uma frase dizendo que era melhor você ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Eu coloquei basicamente dizendo que era melhor sofrer do que não sofrer. Aí ele disse: que loucura é essa? Uma pessoa lá. Como é que é melhor você estar triste, sofrer? Como é que isso é melhor? Isso não faz sentido.
E era basicamente isso que Paulo ia dizer e disse nessa carta. Que a maior glória dele era os sofrimentos dele. Ele disse, esses falsos apóstolos, eles são ministros de Cristo? Eu sou ainda mais. Aí alguém pergunta, como, Paulo, como? Aí ele sai descrevendo os sofrimentos pelos quais ele passou por amor ao Evangelho. Apedrejamento, perseguições, ter que sofrer por causa de falsos irmãos. Veja aí a partir do versículo 23. Versículo 23 de 2 Coríntios 11. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Eu ainda mais. Quando Paulo começa a dizer isso, os crentes carnais e imaturos vai dizer, que loucura é essa? Como é que você se gloria nisso? Aí ele diz, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles. Olha Paulo se alegrando porque apanhou mais do que os outros, mais do que aqueles que diziam que eram apóstolos de Cristo. Em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, eu fui preso muito mais do que eles, em perigo de morte muitas vezes. Próximo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Ou seja, ele foi açoitado 5 vezes com 39 açoites. 5 vezes. Multiplica aí 5 vezes 39, que você vai ver quantas lapadas ele ganhou. Próximo. 3 vezes fui açoitado com varas. Com varas. E não é cipó não, era vara mesmo. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, no mar, à deriva lá. Próximo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação, dos próprios judeus. Em perigos dos gentios, dos que não são judeus. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Próximo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum. Veja aqui, que quando ele fala fome e sede, ele não está falando de jejum, porque ele cita jejum depois. Então, essa fome e sede aí, era fome mesmo. Passava fome, passava sede, pela ocasião na qual ele se encontrava. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Sentia muito frio, porque não tinha as roupas adequadas para suportar aquele frio. Veja o próximo. Além das coisas exteriores, as coisas de fora que eu estou sofrendo, os ataques que vêm de fora, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Dores interiores. Coisas que oprimiam ele lá dentro. Próximo. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Próximo. Se convém gloriar-me,
se convém sentir prazer numa coisa, eu sentirei prazer no que diz respeito à minha fraqueza. Tudo isso demonstrava a fraqueza de Paulo. E ele dizia, eu vou me gloriar nisso. Por isso que ele começa, no capítulo 11, volte aí, 11:1, dizendo que os irmãos deveriam suportar ele na sua loucura. Porque o que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. E o que para Deus é sabedoria, para o mundo é loucura. Então, muitos irmãos lá iriam ver Paulo como louco. Muitos rejeitavam o ministério de Paulo justamente por isso. Como é que um apóstolo de Cristo passa por isso? Uma pessoa que tem Deus vai passar por tudo isso? Então, isso não tem Deus, não. Aí Paulo diz, me suportem. Me suportem. E Paulo também começa falando isso, porque as coisas que ele iria contar para tentar provar para os irmãos que ele era um verdadeiro apóstolo, poderia parecer que Paulo estava se vangloriando. Os irmãos colocaram ele, os falsos mestres, colocaram ele numa situação difícil. Se ele não contasse o que ele iria contar, os falsos mestres iam dizer, olha, eu não disse que ele era isso tudo que a gente falou? E se ele contasse, os irmãos iam dizer, ele está se gabando, ele está se vangloriando. Por isso que Paulo diz isso. Me suportem. Nisso que vocês acham que é loucura, me suportem. Versículo 2. Porque, na verdade, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Zelo para manter a pureza da igreja. Zelo para manter a igreja santa, limpa, pura, imaculada. Porque, como um pai, naquela época, preparava a sua filha, desde pequenininha, ensinando a ela, guardando ela para ela não se contaminar, se manter pura para depois se casar, ter um casamento direito, um casamento louvável. Então, Paulo se apresenta aí como um pai. Ele diz, eu estou zeloso de vós com o mesmo zelo de Deus, que Deus é pai também. Eu estou zeloso de vós porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês no Evangelho. E vocês são uma virgem pura que eu estou preparando para o noivo que é Cristo. Então me suportem, que o meu zelo ele vem de Deus. Não é tolice, não é besteira, não é ciúme besta, não é coisa carnal. É zelo, é amor de Deus. Veja o próximo. Mas eu tenho medo, irmãos. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a serpente ela foi esperta na linguagem do mundo. Esperta. Quantos vídeos nós vemos na internet? Tem um cara aí muito famoso que ele grava pequenos vídeos de espertezas, enganando os outros. Compra um carro bem barato,
Aí com a malandragem dele, ele consegue vender aquele carro bem caro e às vezes o carro está todo quebrado, cheio de defeitos. E ele consegue vender e muita gente diz lá, esse é esperto, esse é esperto. Eu lembro que uma vez no curso teológico, o irmão Eliasaf citou um caso de uma tribo em que os missionários foram pregar lá, e quando os missionários começaram a falar de Judas traindo Jesus, a tribo começou a simpatizar com Judas, porque viu Judas como malandro e esperto. Era cultura na tribo exaltar esse tipo de pessoa. E Deus iluminou os missionários e eles usaram outra estratégia para conseguir ganhar aquelas pessoas para Cristo. O irmão Eliasaf pode contar depois. A serpente, ela foi esperta no sentido mundano, maligno, astuta, foi esperta demais. Ela conseguiu enganar Eva, e Eva conseguiu convencer Adão também a cair. E a Bíblia diz que quem foi enganada foi Eva. Adão não foi enganado. E Paulo usa esse argumento para dizer: eu não permito que as mulheres ensinem na igreja. Por quê? Porque quem foi enganado não foi o homem, foi a mulher. Pode parecer até que Paulo estava sendo machista, mas não é. Ele usou um fato que aconteceu com Eva, inspirado pelo Espírito Santo, e ele concluiu que as mulheres, elas não podem ensinar a congregação. Então, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu tenho medo que assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, a vossa mente. Porque o controle de uma pessoa começa pela mente. Veja aí no capítulo 10, irmão Eliasaf, desse mesmo livro, versículo 4 e 5. Capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. A gente não usa armas carnais para tentar convencer pessoas, para tentar influenciar, para mostrar que somos de Deus, para mostrar que somos certos. Nós vemos na internet uma irmã que ela conseguiu, com a ajuda dos irmãos, construir uma congregação de uma denominação bem conhecida. E essa irmã, com o tempo, ela decidiu sair desse ministério, foi para outro. Sabe o que o pastor desse ministério fez? Ia derrubar tudo. Tirou porta, quebrou telhado. Está na internet aí. E só não derrubou, contratou, porque os irmãos fizeram uma corrente humana na frente. Armas carnais. Armas carnais para demonstrar poder. Para demonstrar que estão no controle, que estão certos e que os outros estão errados. E que são usados por Deus naquilo. Jeito carnal de controlar e dizer assim: quem sair daqui e for para outra denominação vai sofrer de forma semelhante. Mas as nossas armas não são carnais. Aleluia!
Nós não precisamos usar carne, não precisamos usar dinheiro, não precisamos usar poder, não precisamos usar o medo das pessoas. Não precisamos. Glória a Deus. Não precisamos. Porque as nossas armas são espirituais. E armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas para surtir o verdadeiro efeito. Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Se o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, o Evangelho é poder de Deus para transformar, para mudar o mais miserável pecador. O Evangelho, ele tem poder. Então, só precisamos pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, o Espírito Santo faz o resto. Mas, infelizmente, muitos estão pregando um falso Evangelho e estão usando armas humanas, jeitinhos humanos, entretenimento, psicologia dentro das igrejas para tentar atrair pessoas. Mas nós não precisamos dessas armas. Aleluia. Elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aquelas fortalezas, aqueles castelos cercados por grandes muros. Quando esses muros, como os muros de Jericó, vinham ao chão, caíam, o exército entrava e conquistava aquela fortaleza. E controlava todo aquele conselho que estava lá dentro, juntamente com o rei, dizendo: ó, rei, vamos atacar desse jeito, vamos fazer desse jeito. Aí Paulo diz: olha, as nossas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas. Só que, sabe o que era a fortaleza aí que Paulo estava falando? É a mente humana. A fortaleza da mente. Como é difícil, irmãos, entrar numa mente. Como é difícil mudar uma mente. Como é difícil você destruir as barreiras, entrar lá dentro e conquistar o conselho que está lá dentro da mente, dizendo: não, é para fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito que dá mais certo. Como é difícil. Mas essa arma aqui, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir. Aleluia. Essa fortaleza. Glória a Deus. A fortaleza da mente humana, carnal, caída, depravada. A palavra de Deus tem esse poder. Próximo. Destruindo os conselhos. Paulo usa aquela ideia. O rei, ele tinha os seus conselheiros. E os conselheiros tomavam decisões, ou melhor, ajudavam ao rei a tomar decisões, né? Então todos nós temos conselhos na nossa mente. Conselheiros lá dizendo o que a gente deve fazer. Mas Paulo diz que Cristo, que nós, na verdade, através da palavra de Deus, vamos conquistar essa fortaleza da mente humana, conquistar os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda mente orgulhosa, toda mente que se acha sábia, com seus argumentos, com suas lógicas, dizendo que as coisas da palavra de Deus não fazem sentido. O Evangelho é poderoso para ir lá e destruir, e humilhar, e fazer o ser humano se humilhar e chorar na presença de Deus. O Evangelho, ele tem esse poder, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Toda mente humana vai ser levada cativa à obediência de Jesus. Por isso que aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, volta para lá, Eliasaf.
versículo 3, diz que Paulo temia que a mente dos irmãos fosse corrompida, de sorte, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a vossa mente. Se corromper, quem vai controlar não é a palavra de Deus. Por isso que eu disse aqui no início, que você tem que cultuar a Deus de forma racional, com a sua mente. Decidir, eu quero. Eu não estou sentindo vontade, mas eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero sentir prazer na palavra de Deus, como os servos de Deus sentem. Eu quero sentir vontade de orar. Eu quero sentir vontade de louvar a Ele. Eu quero sentir vontade de viver como Ele viveu. Eu quero sentir prazer de ser louco para o mundo, mas ser sábio para Deus. Sentir o prazer de ser fraco para o mundo, mas ser forte para Deus. Aleluia! Paulo temia isso. Porque se o diabo conseguir corromper a sua mente, você se aparta da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha o final aí. Através dos falsos mestres, muitos da igreja de Corinto estavam tendo suas mentes corrompidas. Não eram mentes corrompidas com coisas que corrompem hoje, como festas, prostituição e tantas outras coisas. Não. Corrompidas com um evangelho. Com um evangelho que era falso. Apareciam aqueles pregadores que diziam ser apóstolos de Cristo, superapóstolos. O apóstolo Paulo chama eles de superapóstolos. Talvez eles se considerassem assim, superapóstolos. Ou talvez Paulo chame eles com ironia desse jeito. Porque eles se achavam assim mesmo. Eles se achavam melhores que Paulo, mais usados que Paulo, e queria fazer com que a igreja de Corinto perdesse o interesse por Paulo, que deixasse de querer ouvir Paulo, para que eles assumissem o controle e começassem a viver às custas da igreja. A saquear a igreja. Aí Paulo diz isso. A mente de vocês vai ser corrompida. Eu temo isso. E vocês vão se apartar de uma sincera e pura devoção. Glória a Deus. Uma sincera e pura devoção. Vocês vão estar no culto, mas não vão estar lá de forma sincera. Não vão estar lá de forma pura. Não vão estar com o coração totalmente entregues a Deus. Por quê? Porque a mente de vocês foi corrompida por esses que se dizem ministros de Cristo. Veja o próximo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, olha, irmão, como é possível alguém falar de Jesus, falar do que ele fez aqui na terra, falar da morte na cruz, falar da ressurreição, falar da ascensão de Jesus, falar do Cristo Jesus que está sentado à direita do Pai, e mesmo assim não ser o verdadeiro Jesus. Está falando de outro Jesus. Veja como isso é forte. É forte. Porque as pessoas, eu já ouvi muito, e a gente escuta muito, muito mesmo, as pessoas dizendo: eu tenho muita fé. Tenho muita fé em Jesus.
Aí essa fé não consegue libertar essa pessoa. Ela diz que tem muita fé, mas essa fé não consegue realizar. Deus opera em nós o querer e o realizar. Que fé é essa que não realiza? Que fé é essa que não faz nada para a glória de Deus? Que só faz para a glória da pessoa? Que só exalta a pessoa? A pessoa se gaba de ter uma fé, e eu até acredito que ela acredita muito no Jesus da forma que ela compreende. Essa pessoa acredita nesse Jesus da forma que ela compreende. Mas será que é o Jesus das Escrituras? Será que é o Jesus que a Bíblia ensina? Porque se alguém chegar citando meu nome em algum lugar aí, a minha profissão, a minha religião, mesmo assim pode não ser eu. Então, alguém pode muito bem falar de Jesus, mas pode não ser o Jesus da Bíblia. Pode não ser o Jesus da Bíblia. Um gentil chegou para Jesus, um centurião romano. Eu acredito que era um centurião. Eu não vou dizer com certeza, mas ele chegou para Jesus clamando para curar o seu servo. Clamando. Jesus disse: tá bom, eu vou na sua casa agora. Ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Primeiro sinal da fé verdadeira: eu sou um pecador. O Senhor é santo, o Senhor é puro. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aleluia! Glória a Deus! Aí depois ele disse: eu sou alguém sujeito à autoridade. Eu tenho um superior que manda em mim. E eu também tenho autoridade. Se eu disser a meu soldado, vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. Se eu disser a meu servo, faça isso, ele faz. Então, Senhor Jesus, basta só uma palavra sua, de autoridade, que o meu servo vai ser curado. Ele reconheceu Jesus como aquele que tem autoridade sobre as enfermidades. E pelo testemunho que Jesus deu dele, ele reconheceu Jesus como Deus, como Senhor, como aquele que tem autoridade sobre a criação. Essa é a fé verdadeira. Por isso que Jesus diz: em todo Israel eu não vi alguém com uma fé dessa. Porque ele tinha a fé verdadeira, porque ele acreditava em Jesus do jeito que Jesus é, e não do jeito que o povo conta, do jeito que o povo inventa. Eu sei que o Senhor é Senhor do universo. Eu sei que o Senhor tem domínio sobre todos. Eu sei que o Senhor pode dizer: e vão te obedecer. Vão te obedecer. E nós vemos que o mar obedeceu, o vento obedeceu quando ele falou. Então, aquele centurião olhou para Jesus e viu nele o verdadeiro Jesus. Não foi um Jesus só de nome. E muitos desses falsos apóstolos usavam o nome de Jesus. Poderiam usar a profissão dele, poderiam usar palavras dele, mas distorciam, corrompiam o caráter dele. Zombavam do caráter de Cristo. Zombavam. E Paulo disse isso. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes. Uma pessoa pode receber outro Espírito que não seja o Espírito Santo. Ela pode receber nela, ser possessa, mas pode receber no sentido de acolher
pessoas que são usadas por outro espírito. Nós aqui, por exemplo, o irmão Eliasaf e eu, recebeu uma pessoa que vem aqui na frente e prega doutrinas de demônio. Então, o que é que a gente estaria fazendo? Recebendo outro espírito, acolhendo outro espírito. Mas o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Aleluia! João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu, Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai. Jesus iria pedir ao Deus Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Não é um Consolador diferente, de outra essência. É outro Consolador como eu, Jesus dizendo. Na mesma essência, divino. Jesus está falando do Espírito Santo. Outro Consolador. No original aí é Paracletos. O Espírito Santo é chamado de Paracletos. E lá, em 1 de João 2 e 1, Jesus é chamado de Paracletos. Que lá é traduzido como advogado. João diz assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, junto do Pai. Advogado ali é Paracletos, Consolador, o mesmo termo. O Espírito Santo também é chamado de Paracletos. Ou Parácletos. E essa palavra tem um sentido de que aquele que foi chamado para ficar ao lado de alguém, junto com alguém. Jesus clamou ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Santo para ficar do seu lado, junto de você. Que pode significar o companheiro, amigo, consolador, confortador, encorajador. Tem vários sentidos. Advogado, vários sentidos. Esse Consolador para que fique convosco para sempre. Não é só por um momento. Existem muitos amigos, né, que apareceram em nossas vidas, que ficaram tão pouco tempo, mas aquele amigo que Jesus pediu ao Pai para enviar, ele vai ficar para sempre com você. Glória a Deus. Veja o próximo. O Espírito da Verdade. Por que Jesus chamou ele de Espírito da Verdade? Porque existe o Espírito do erro. Existe o Espírito da Verdade e o Espírito do erro. O Espírito da Verdade, ele vai iluminar a sua mente, iluminar o seu coração, para enxergar toda a verdade do Evangelho. O Espírito do erro vai entorpecer sua mente. Vai iludir, como ilusionista, distrai você de um lado e faz a mágica do outro lado. Enganar você. O espírito do erro. E o que Paulo chama de doutrina de demônios, de doutrinas de demônios, lá em Timóteo, não são doutrinas horrendas que a gente olha para ela e diz, nossa, que blasfêmia, que coisa horrível que essas pessoas estão dizendo. Não. O que Paulo chama de doutrinas de demônios são ensinos atraentes, ensinos que agradam a maioria das pessoas, que fazem com que as pessoas se sintam bem, saiam chorando de lá. E se eu disser para você
que o evangelho pregado por Dave Leonardo são doutrinas de demônios? Você acreditaria? Com aqueles vídeos belos que te fazem chorar? Esse é o melhor exemplo para você o que são doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios não vão te assustar à primeira vista. Não vão te entristecer, não vão te deixar agoniado, não vão te deixar horrorizado. Vão te atrair. Porque Paulo disse que a maioria das pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Vão sentir desejo por ouvir coisas agradáveis, coisas que afaguem o ego, coisas que façam com que elas se sintam bem. Só que são coisas que estão matando você, estão contaminando você, estão te afastando da simplicidade do Evangelho de Cristo. Dave Leonardo só prega o Evangelho do consolo, o Evangelho do amor. Só isso. Só isso. Um evangelho amputado. Um evangelho desfigurado. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada com todas as suas doutrinas. Não somente aquilo que agrada as pessoas. Glória a Deus. Não somente isso. Porque se você se foca numa coisa, na palavra de Deus, já se torna doutrina de demônios. Se você só se foca naquilo, só naquilo. A doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, ela está na Bíblia, a prosperidade? Está. Está. De outra forma, como eles entendem, mas está na Bíblia. Só que qual é o mal aí? É que eles só pregam isso. Só falam disso. Só falam disso. A batalha espiritual está na Bíblia? Está. Só que o movimento de batalha espiritual só se foca nisso. E diz ter outras revelações sobre isso. Maldição hereditária. Espíritos territoriais que dominam um território, que para você conseguir evangelizar e ganhar almas naquele território, aquele espírito tem que ser destronado de lá. Se ele não sair do trono de lá, pessoas não se convertem. Possessão de crentes sinceros podem ser endemoniados. É um movimento de batalha espiritual. Ensina tudo isso. A batalha espiritual está na Bíblia, só que eles só se focam nisso, se especializam nisso e só falam, só pregam sobre isso. E se torna uma doutrina de demônios. Não existem os especialistas. Existe aquela pessoa que é formada em medicina, mas existem aqueles que se especializam em pediatria, ginecologia. Cada um se especializa numa área. Com os demônios é do mesmo jeito. Existem os demônios especialistas em doutrinas. E eles vão ensinar a esses falsos pregadores, falsos pastores, falsos ensinadores, vão ensinar suas doutrinas. E escutem, não são doutrinas horrendas à primeira vista. Nenhum falso profeta, como diz Augusto Nicodemos, vai aparecer com o nome na testa, falso profeta. Não. Ele vai parecer ovelha. Ele vai ser delicado, carinhoso com você. Ele vai dizer palavras que te agradam, que te elevam. Você vai sair de lá dizendo, ali é um homem de Deus. Quanta coisa boa que eu ouvi daquela pessoa. Só afagando o seu ego e dizendo o que você quer ouvir. Outro espírito. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, não do erro. Que o mundo não pode receber,
O mundo não pode receber o Espírito Santo. E quando a Bíblia fala do mundo aqui, não está falando só das pessoas lá fora. Podem ser pessoas dentro da igreja também, que fazem parte desse sistema caído, que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E na Bíblia, tudo aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus é quem? É o anticristo. É o anticristo. Existem muitos anticristos dentro das igrejas que acham, que dizem que estão pregando o evangelho de Cristo, mas estão se opondo a Cristo, com suas palavras, com suas atitudes, com os seus ensinamentos, proclamando, espalhando doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós conhecemos porque ele habita em nós e está conosco. Veja agora, João, eu acho que é o mesmo capítulo, só que agora o versículo 26. João 14 e 26, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas que vocês necessitam. Vocês não precisam de mais ninguém para ensinar a vocês uma outra verdade, uma outra revelação. João disse: não, vós tendes a unção do Santo e vocês sabem de tudo o que é essencial para a salvação de vocês. Veja agora o capítulo 15, versículo 26. 15 e 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que eu falei, que procede do Pai, testificará de mim. Ele é quem vai confirmar a meu respeito. É ele quem vai convencer vocês da verdade. É ele quem vai iluminar vocês. É ele quem vai dar certeza a vocês da verdade. Não tem como, irmãos, uma fonte de água doce jorrar água doce e água salgada, água amarga, água imunda. 1 de João 4, versículo 6. Não tem como. Nós somos de Deus. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Está aí a evidência. Você prega o Evangelho, você conhece a verdade, você fala a verdade, você prega a verdade nas igrejas. Você prega? Foi o que eu disse lá em Garaci domingo. Que se eu conseguisse convencer uma só pessoa pela verdade do Evangelho, eu já estaria satisfeito. E poderia todos ficarem contra mim, mas eu já ficaria satisfeito. Porque vai acontecer, irmãos, e você pregar a verdade e as pessoas vão rejeitar você. Não se iluda. Os melhores pregadores nas redes sociais
são aqueles menos vistos. São aqueles que têm menos seguidores. São aqueles que sua agenda sempre estará livre, porque ninguém quer que ele vá pregar na sua igreja. Aí está a evidência. Você prega o evangelho, a pessoa não te ouve, não quer te ouvir, fica irritada. Você tenta, e a pessoa não se dobra ao evangelho. Então essa pessoa não é de Deus. Não é. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Não vai nos ouvir. Você pode pregar 1000 vezes, mas a pessoa não vai te ouvir. Ela pode falar em línguas, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser apóstolo, pode ser reverendo, pode ser bispo, pode ser o que for. Se não ouvir o mais simples crente que prega a verdade, não é de Deus. Não é de Deus. E nisto conhecemos nós o Espírito da verdade. Espírito com E maiúsculo deveria ser. E o espírito do erro. O espírito do erro. Se não ouve quem prega o verdadeiro evangelho, não tem o Espírito Santo. Tem o espírito do erro. Tem o espírito do engano. Pode falar em línguas, pode pular, pode ser filho de pastor, pode ter 1000 anos de crente. Se não gosta de estudar a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de seguir a Bíblia, não tem o Espírito Santo. Aleluia. E a sua fé tem que ser fundamentada nisso. E você não pode ter medo de defender isso. Porque isso é fé nas Escrituras. Isso é fé. Agora você ficar se iludindo com a simpatia da pessoa, com a devoção da pessoa, do que ela faz, do quanto que ela ora, do quanto que ela faz isso ou aquilo. Você pode se iludir, mas quem não ouve o verdadeiro evangelho não tem o Espírito Santo. Não tem. Não tem. Para concluir, voltando lá para 2 Coríntios 10. Deus colocou, meus irmãos, essa mensagem no meu coração no meio do caminho, quando eu vinha para a igreja. Eu pensava que era da vontade de Deus que eu pregasse outra coisa, mas eu iniciei aqui e não saí daqui. 2 Coríntios 11, na verdade, 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Espírito, o Espírito que não é da verdade, é o Espírito do erro, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. É com razão que vocês sofrem, é com razão que vocês são afligidos, é com razão. E como Paulo disse nos versículos 13, 14 e 15, esses obreiros, eles se disfarçam de ministros da justiça. Não é nem bom usar essa palavra, né? Ministros da justiça. Eles se disfarçam de ministros, de apóstolos. Mas o que é que eles são? Obreiros fraudulentos. O que é uma coisa fraudulenta? É uma coisa que é uma fraude. Você acredita que ele é de Deus, mas é do diabo. Você acredita que ele vai trazer bênção para a sua vida, mas vai trazer maldição. Quantos pregadores são assim? Quantos? Que você segue eles e a sua vida está indo de mal a pior e às vezes você nem enxerga isso. Quantos? Mas não é de se admirar, como diz Paulo, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Quantas vezes
o diabo apareceu para muitos profetas aí que fundaram muitas seitas, se apresentando para esses profetas como anjo de luz. Eu sou um anjo enviado de Deus e vim trazer um novo evangelho, como aconteceu com o fundador dos Mormons, que eles nem gostam de ser chamados disso. Eu vim trazer um novo evangelho, mas não era um anjo de Deus, era demônio. Então, para concluir, meus irmãos, existem muitos pregadores, influenciadores nas redes sociais, coaches. Existem. Eles dizem que estão pregando o evangelho, mas só pregam mensagens triunfalistas. Você vai vencer. Você é amado por Deus. E não é errado você dizer isso. Errado é você só dizer isso e não dizer as outras coisas. Você só falar de bênção, só falar de prosperidade, só falar de cura, só falar de consolo e não confrontar a pessoa. Dizer, será que você não está errado? Será que você não está sendo incrédulo? Será que você não está sendo invejoso? Será que você não está em pecado? E é esse pecado que está te deixando ansioso, é esse pecado que está te levando para a depressão, é esse pecado que está fazendo você ter crise financeira. Será que não é isso? A sua desonestidade? Aí diz, não, você está sofrendo, mas Deus é com você. E a pessoa fica lá no engano. Fica lá sendo enganada. Mensagem de prosperidade, mensagem de consolo, mensagem que só se foca nisso. Ensinos estranhos ao evangelho entrando nas igrejas. Os irmãos sabiam que antes de 1848, com o advento do feminismo, ele chegou em 1848. Os irmãos sabiam que antes não existiam pastoras na igreja? Sabiam disso? Quer dizer que os apóstolos erraram? Quer dizer que todos antes de 1848 erraram? E agora pode? E isso está entrando dentro da igreja e nós vemos mulheres assumindo autoridade, liderando igreja como pastoras na internet. Ensinos estranhos entrando dentro da igreja. Alguém diz, Débora era juíza. Ela era juíza. Um cargo civil. Mas você vê alguma sacerdotisa no templo de Deus? Você vê nos templos pagãos. Mas no templo de Deus, não. Você viu Jesus escolhendo apóstolas? Não. Você viu Paulo, Pedro nomeando pastoras? Não. Nunca. Mas isso está entrando dentro das igrejas. E a gente vê como algo belo, como um ensino acolhedor para as mulheres. Ensinos baseados na psicologia. Meus problemas não podem ser culpa minha. Deve existir uma solução fora da Bíblia. Meus problemas não é meu pecado. Meus problemas não é por causa da minha inveja. Não é por causa da minha incredulidade. Não é por causa do meu pecado. Mas a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é a palavra de Deus quem vai tratar o comportamento humano. A Bíblia diz que é a palavra de Deus quem vai te transformar, quem vai te dar o fruto do Espírito, para que você tenha paz e alegria. Mas vem outro ensino e diz, não, tem outra solução fora da Bíblia. Não é culpa sua. Não é culpa sua você sentir isso.
isso, mas não é culpa sua. É algo que acontece no seu cérebro, nos seus hormônios, e você acaba sentindo isso. E dopam as pessoas, anestesiam as pessoas, dentro das igrejas, crentes dopados, porque não suportam. Quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é dado para você suportar, a alegria, a paz é do fruto do Espírito. Aí você vai buscar essa alegria, essa paz em remédios. A palavra de Deus é quem dá solução para isso. Ah, mas eu sofro, eu não aguento. É muita dor, é muita angústia. A dor serve para amadurecer. Se todas as vezes que você fica angustiado, ansioso, perturbado, você fosse dopar, como é que você vai amadurecer? Como é que você vai crescer espiritualmente para suportar a dor? Jesus Cristo, ele aguentou a dor de tal forma que ele suou grandes gotas de sangue. O corpo dele não suportou a dor, que começou a vazar sangue. Aí você sente uma dorzinha e vou lá, não, eu tenho que tomar porque eu não aguento. Eu não aguento. Mas o fruto do Espírito é paz, é alegria. Alegrai-vos sempre, é um mandamento. Alegrai-vos sempre. Guarda essa palavra no seu coração. Só para concluir, 1 Timóteo 6, 20 e 21. A psicologia é chamada de ciência hoje por muitas pessoas. E não existe só erro na psicologia, tem coisas certas. Mas o problema da psicologia é se meter numa área que não é dela. É tentar tratar a alma humana quando somente a palavra de Deus consegue. Esse é o problema dela. Ela é chamada de ciência. Mas Paulo diz a Timóteo, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Esse é o depósito. As palavras de Deus. Guarda, protege ele. Protege ele de distorções. Protege ele da mentira, do engano. Protege esse bom depósito. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Já existia isso no tempo de Paulo. Nós temos a ciência, nós temos o conhecimento. Hoje a psicologia diz, nós temos a solução para a ansiedade, para a depressão, para a crise do pânico. Nós temos a solução. Dopa a pessoa, mais dopada fica, passa anos e anos, e a pessoa nunca se liberta. Se torna cada vez mais escrava do remédio, de drogas, que envenenam o corpo. Falsa ciência, se metendo onde não é chamada. A psicologia não pode tratar a alma humana. Quem trata a alma humana é a palavra de Deus. E enquanto você não se dobrar a ela, você nunca vai se curar. Nunca vai se curar. Porque a sua alma, quem trata é Jesus. É o Espírito Santo com o fruto do Espírito. Se você buscar solução em outro lugar, você só vai piorar. Só vai se afastar cada vez mais de Deus. Cada vez mais. E mais, essas doutrinas atraentes estão entrando dentro da igreja. E quando a gente olha para as Escrituras, o que é que a gente enxerga? São doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio. Que clamam pelas ruas, pelas igrejas, pelas escolas. Quantas palestras tem? Estão clamando por aí, convencendo muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas com coisas até absurdas. Eu gosto sempre de chegar na sala de aula e organizar todas as cadeiras em fila. Por que eu organizo? Porque aquilo faz com que os alunos entendam
Começou a aula. Nós temos que deixar de conversar. Temos que ficar atentos. Nós falamos, não, professor, para que isso? Isso é um toque. Porque toda essa organização, nós temos que ser organizados. Se somos organizados, nossa mente é organizada. Não, professor. Isso daí é psiquiatria básica. Se uma pessoa é desorganizada, desarrumada, é porque tem depressão. Porque tem depressão. O DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, da psicologia, não diz isso. Mas essas pessoas têm essas coisas aí. Tem essas coisas aí. E é cada vez mais absurdo. E o pior é que as pessoas aceitam e ficam com raiva quando você se opõe. Ficam com raiva. Porque na mente dela, já está na mente dela dizendo, é ciência, eles entendem, eles estudaram para isso. O Espírito Santo é quem entende a sua alma. O Espírito Santo é quem penetra lá no fundo e vai tirar toda a sujeira da sua alma se você crê no Evangelho. Seguir a palavra de Deus, encher a sua alma do alimento do céu que é a palavra de Deus. Aí você vai ver embora ansiedade, inquietação, depressão, tudo. Deus vai te dar paz. Que Deus aplique esta palavra no seu coração. Porque eu tenho plena certeza que veio de Deus. E quem tem o Espírito Santo sabe disso. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Amém? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.